de contar histórias. Quem de nós tem histórias para contar? Essas são algumas das perguntas que eu me faço e uma reflexão que eu quero instigar aqui, inspirados na obra do Walter Benjamin, Experiência e Pobreza, e também no que ele trabalha em alguns outros textos, como O Narrador. Bom, nesses textos, o Benjamin nos apresenta dois tipos de contadores de história ou de narradores tradicionais. Os viajantes, né, as pessoas que saíam do lugar onde moravam, iam para lugares distantes e com isso tinham histórias para contar de lugares distantes, né, de outros lugares, ou ainda aquele sujeito que sempre viveu no mesmo lugar. A vida inteira morou naquela cidade, naquele bairro, naquela vila, e ele tem muitas histórias daquele lugar para contar. O que acontece com o avanço da modernidade? Esse tipo de narrador começa a perder espaço para outros narradores que têm outras histórias para contar. E o Benjamin cita dois exemplos também no texto dele, Experiência e Pobreza: o jornal e o romance. Qual que é a característica das histórias contadas nesses meios? A duração. Elas são efêmeras. Elas têm um prazo de validade. Vejam, a notícia é a notícia do dia. Não é a notícia da semana passada, embora alguns jornais trabalhem com uma periodicidade diferente, mas vejam, o que é aqui a lógica por detrás da produção dessas histórias que estão sendo contadas é a novidade. Nós queremos saber coisas novas. Assim também com o romance. Embora a gente possa aqui falar de outros aspectos, né? Assim como o Benjamin trabalha de maneira diferente com relação ao romance, quando a gente pensa as diferentes escolas literárias que surgem ao longo do século XIX, ou também a formação de um mercado literário dentro da sociedade capitalista moderna daquele período, né? Embora que outros autores vão dizer que a modernidade começa bem antes do século XIX, que é a ideia do Benjamin. Mas outro dia a gente conversa sobre isso. E vejam, essa dinâmica da valorização da novidade é o que está presente na modernidade. É a lógica da modernidade. É a valorização daquilo que é novo. O novo diferente daquilo que é o velho. Superar o antepassado, o antigo. Deixar para trás aquilo que é passado. E uma exaltação daquilo que é novo, daquilo que está para frente, é próprio da ideologia do progresso. Vejam como a gente pode comparar isso com outras áreas também, com o desenvolvimento da tecnologia, mas só para ficar nesses dois exemplos que o Walter Benjamin trabalha, que nós podemos aproximar com a área da comunicação, evidentemente, e também da indústria cultural, que sempre andaram muito próximas, vamos reconhecer. Mas eu quero chamar a atenção para esse desenvolvimento da técnica, para esse desenvolvimento da tecnologia, com um outro aspecto voltado para essas áreas. Como que a mídia, a imprensa de maneira geral, foi evoluindo, foi progredindo ao longo do século XX, talvez até de uma forma que o Benjamin não imaginasse. Mas dentre esses avanços, dentre esse progresso, eu quero destacar uma mais recente: a internet. E mais recentemente ainda, o surgimento das redes sociais. Porque com as redes sociais se alterou profundamente a maneira como nós consumimos informação, consumimos dados, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e até mesmo a nossa percepção de mundo. A maneira como nós nos enxergamos, nos entendemos no mundo e entendemos o que está acontecendo à nossa volta. Eu tenho diferentes redes sociais, eu tenho Facebook, Instagram, uso WhatsApp, estamos aqui no YouTube, né? E uma coisa que chama a atenção disso tudo, de diferentes aspectos que a gente poderia analisar, mas eu quero chamar a atenção: a questão da duração. A questão de como que é efêmero aquilo que nós vemos na internet.
Uma publicação, por melhor que seja, no Facebook, por exemplo, você curte, às vezes comenta, às vezes compartilha e passa para a próxima. Aquilo que chamou a atenção tem uma sua duração, mas que não é muito. A mesma coisa com relação ao Instagram. Eu curto uma foto, a gente comenta, enfim, mas logo passa para a próxima. Eu mesmo tenho uma maneira de usar o Instagram muito. Não sei se todo mundo faz isso, mas eu vejo a foto, curto, passo para a próxima. Curto, curto, curto e por aí vai. É até melhor ter um celular cenográfico aqui para fazer isso, mas enfim. E às vezes nem estou prestando tanta atenção naquilo que eu estou curtindo. Ou ainda um outro exemplo. Nós temos um perfil dos nossos gatos, aqui do Fritz da área. E muita gente curte, às vezes comenta as fotos deles. E nós também seguimos perfis de outros gatos, outras pessoas que têm gatos, né? Mas nós não nos conhecemos. Essas pessoas que curtem o Fritz e a área pela internet nunca viram eles pessoalmente. Ok, a gente tem alguns amigos que conhecem, que vêm aqui em casa, que né, já viram eles, enfim. Mas não é a mesma experiência. Não é a mesma coisa. A maioria dessas pessoas, por exemplo, nunca fez carinho no Fritz ou na área. E se fosse fazer carinho na área, talvez seria uma experiência não tão agradável assim. Ela é meio arisca. Mas, enfim. O que eu quero dizer com isso é que a maneira como nós trocamos essas informações, como nós consumimos informação através das redes sociais, ela tem uma dinâmica própria que é a valorização daquilo que é efêmero. Ainda mais se a gente for pensar, por exemplo, com relação aos stories. Os stories é ainda mais evidente essa duração porque é uma duração limitada. Você sabe que são 24 horas que aquela publicação vai estar presente ali. E aí eu me pergunto, o que agrega disso tudo? Dentro do que o Walter Benjamin trabalha, qual que é a diferença? Por que ele olha para o surgimento dos jornais, do romance, enfim, para o avanço nessas áreas a partir da modernidade? Por que ele vê esse fenômeno e anuncia a pobreza de experiência? Porque não agrega um valor. Reparem bem, nós não estamos falando de experiências boas e experiências ruins, criando essa dicotomia, ou estabelecendo uma hierarquia entre diferentes experiências. Não, é pobreza de experiência. Isso tem a ver com o valor daquela experiência. As histórias contadas pelo viajante ou por aquele morador que viveu a vida inteira naquela região, naquela cidade, naquela vila, enfim, elas são carregadas de sentido. Elas têm um significado. Sentido que é compartilhado tanto por aquela pessoa que narra, quanto por ouvinte. Há um compartilhamento, essa experiência ela é sentida de forma coletiva. Isso faz sentido para todos, para quem está transmitindo e para quem está recebendo essa experiência. Não é só informação. Não são histórias em que se conta apenas fatos, coisas que aconteceram, mas há uma dimensão sensível nisso tudo. Há uma proximidade, há uma identificação. E a gente pode estender isso para inúmeros outros exemplos, mas só para ficar nesse aspecto e pensar qual é o valor dessas informações que nós estamos compartilhando. Ou pensando a maneira como essa pobreza de experiência aumentou ou não com o avanço da internet. O que agrega, o que é que fica das notícias do jornal, por exemplo? E aqui jornal a gente pode pensar o jornal papel, né, físico, que era o comum na época que o Walter Benjamin escreveu seu texto, na década de 30, ou o telejornal, ou as notícias pelo rádio. São informações que têm uma finalidade própria de informar ou desinformar, como alguns poderiam comentar, mas que não passa disso. Elas não transmitem experiências.
Com o romance, talvez tenha algumas diferenças, ainda mais se pensar em alguns outros exemplos. Né? Afinal, na obra Narrador, o Benjamin trata a respeito de uma escritora onde havia uma outra dimensão ali e que fica para outro dia a gente conversar sobre isso. Né? O nosso foco aqui hoje é pensar quem de nós tem histórias para contar dentro disso tudo. Todos nós somos narradores? Teoricamente, sim. Porque basta você ter acesso à internet, basta você ter um celular, um computador e ter acesso à internet, utilizar as redes sociais, e você pode contar histórias. Agora, qual é o valor? O que é que fica? Quais são os significados de tudo aquilo que a gente tem consumido e dado a consumir nas redes sociais? O que é que fica? O que agrega? E eu poderia pensar aqui em diferentes exemplos, mas o que eu quero mesmo é jogar algumas centelhas para vocês, para fazer com que vocês pensem a respeito desses assuntos. Porque uma coisa que fica de fora nessa dinâmica própria das redes sociais é justamente o tempo para pensar, para refletir naquilo que nós estamos consumindo. Seja uma publicação, seja uma foto, uma notícia, um texto, um meme, enfim, o que seja. Falta-nos tempo. Quem de nós tem tempo hoje para parar e para pensar? E isso, veja, independente de escolarização, da sua profissão, daquilo que você faz, daquilo que você acredita, todos nós estamos submetidos dentro dessa mesma lógica. E isso é bastante complicado, se a gente for parar para pensar. Mas quem de nós pode parar para pensar nisso? É um pouco do que eu quero com isso. E dentro dessa lógica, alguns poderiam dizer: bom, mas o que você está fazendo então gravando um vídeo para falar sobre isso? Vejam bem, eu não sou um saudosista. Eu não acredito que antigamente tudo era melhor, que sem a internet era melhor, de que sem as redes sociais, enfim. Primeiro porque não é possível negar a modernidade. Nós não podemos estabelecer um ponto e dizer: bom, até aqui tudo bem, agora eu quero ir daqui para trás. Isso não é possível. Mas nós podemos aproveitar as potencialidades daquilo que nos é oferecido, né? Dentro da internet e de diferentes outras formas, pensando um pouco naquilo que o Walter Benjamin mesmo dizia. Que nós podemos apostar em outras formas de narratividade a fim de reconstruir essa experiência coletiva. De certa forma, romper com o individualismo, com essa experiência individual da vivência, e na relação uns com os outros, de alguma forma, reconstruirmos essa dimensão coletiva da experiência, que é o que está se perdendo com a modernidade. Isso é possível? Essa é a minha aposta. E isso talvez é assunto para outro vídeo. Por hoje, acho que eu vou ficando por aqui.